Então vamos. Estamos ao Oi, vivo. pessoal. Cristina, que você começa aí? Conta para o pessoal Começo. onde é que a gente está, que eu preciso fechar Ó, meu a microfone gente só está um na minutinho. página 86. Tá? A página 86 do nosso livro digital, A Lei da Atração, de Esther de R. Hicks. Bora lá. E a gente parou exatamente aqui, ó, com a seguinte pergunta do Jerry. Eu posso provar esses princípios para outros? Jerry, quando uma pessoa quer testar essas leis ou princípios de forma a tentar provar a validade delas para alguém e diz: "Deixe-me mostrar-lhe o que posso fazer com isso", há algum empecilho na efetividade da lei da atração? O Abraham responde: "O problema em tentar provar algo é que geralmente isso faz com que você se debata contra algo que você não quer. E quando você faz isso, você ativa aquela mesma coisa em sua vibração. O que faz com que fique mais difícil de você conseguir o que quer. Isso também pode ser desencorajador, pois se a pessoa tiver uma dúvida forte, ela pode influenciar você a ter dúvida. Aquele tiro que sai pela culatra, né, Dulce? Você vai assim querendo provar para outra pessoa e falar, sai você com a dúvida. E não há necessidade de provar nada a ninguém com suas palavras. Deixe que o que você é, o que você está vivendo, seja seu claro exemplo para alavancar os outros. Isso Eu é diria que essa é a melhor linguagem, né? O melhor convencimento. Aliás, todas as coisas que eu tinha muita resistência na vida foram quebradas, essas resistências foram quebradas por pessoas que eu respeitava muito e, tipo assim, elas agiam de uma maneira que era diferente do que eu acreditava e que me mostrava, tipo assim, não tem como essa pessoa estar errada. Eu que devo estar errada. E aí, quando eu parava para pensar, eu falava, gente, realmente. Então, o que é que você tem que fazer? Tem uma receita, tem uma receita que Jesus ensinou para gente saber o que é bom e o que é ruim para gente, né? O que é bom, o que é ruim, como que eu vou saber? Eu tenho que experimentar de tudo para eu saber se é bom ou ruim? Não. Então, vamos lá. Você não tem que provar para ninguém se aquilo é bom ou não. Mas você olha as pessoas que estão indo por aquele caminho e vê se você gosta do resultado que elas estão tendo. E olha para as pessoas que estão indo por outro caminho, o oposto daquilo, e vê os resultados que elas estão tendo. Isso é o mesmo que olhar o fruto e a árvore, né? Então, o fruto é o quê? O resultado. Uma árvore boa nunca dá um fruto ruim. Uma árvore má nunca dá um fruto bom. Por quê? Porque isso tem a ver com a natureza da árvore. Então, é aquela história. As pessoas não têm que te convencer de nada. Elas têm que viver a vida delas do jeito que elas acreditam que é melhor para elas. E você olha para os resultados que elas estão tendo e percebe. Nossa, gente, olha que legal. Que bacana isso. Eu gosto disso. Olha, isso é muito legal. Eu acho que eu vou experimentar ir por esse caminho, porque esse caminho me parece interessante, porque os resultados me parecem interessantes. E é isso, você viver a sua vida e ser exemplo. Exemplo de como agir e do caminho a seguir.
É a melhor coisa, porque não adianta você querer convencer ninguém. Não adianta. Às vezes a pessoa ela tá tão firme, né, no propósito, assim, na ideia, que você falar diferente para ela, aí que ela, só de pirraça, aí que ela vai agarrar naquela ideia e que ela não solta mesmo. Mas seja exemplo. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Seja o exemplo. É no exemplo que a gente vai mudando, não na força, né? E é isso. Olha aqui, ó. Por que há necessidade de justificar o valor de alguém? Jerry. Abraham. Por que você acha que muitos de nós, na forma física, parecemos ter uma necessidade de justificar o que vem de bom para nós? Essa mania de ficar justificando tudo é o ó do Borogodó, sabe, gente? Quem nunca? Agora aqui, ó. Abraham. Parte disso acontece porque os humanos, incorrentemente, acreditam na limitação de recursos. Então, incorretamente. Incorretamente? Incorretamente, desculpa. Então, vamos aqui, começando. Parte disso acontece porque os humanos, incorretamente, acreditam na limitação de recursos. Então, sentem que precisam explicar aos outros o porquê eles devem receber ao invés de os outros. Aceitar no demérito é outro fator. Aceitar ou acreditar. Acho que acreditar no demérito é outro fator. Há um pensamento muito poderoso aqui, em sua dimensão física, que diz: você não é merecedor. Então, você está aqui para provar o seu merecimento. Esse programa e atualiza. Esse programa e atualiza. Por amor a Jesus. Escutei um amém aí. Você não está aqui para provar seu merecimento. Você é merecedor. Você está aqui para a experiência da expansão de alegria. Foi pelo poder do seu desejo, pelo poder da sua permissão, de fato, por sua aplicação das mesmas leis que estamos discutindo aqui, que você emergiu nessa realidade tempo-espacial. Assim, sua existência física aqui é a prova de seu valor ou de seu merecimento para ser, fazer ou ter qualquer coisa que você deseje. Vamos tatuar isso na mente, pelo amor? Pode ser? Para mim, eu acho que está bem tranquilo isso. Se quiser pegar só o resumo, é só essa frase aqui, ó. Você é merecedor. Olha no espelho, coloca ela no espelho e repete para você o tempo todo, umas 10 vezes, 15 vezes, quantas vezes forem necessárias. E por que você é merecedor? Por que você é merecedor? Não é porque você é bom, não é porque você é correto, não é porque você faz as coisas certas, não é porque você é bonito, não é porque você é isso ou aquilo, é porque você é filho do Criador. Então, é aquela história, todos nós somos, então todos nós somos merecedores de tudo. Nós só precisamos aprender a pensar. Porque, de verdade, o príncipe Charles não herdou a coroa porque ele é bom. Ele não herdou a coroa porque ele é bonito. Porque ele faz as coisas certas. Porque vamos combinar que a gente sabe que não é nada disso. Ele herdou porque ele é o filho. E assim, é lógico que nesse merecimento aí que eu trouxe o exemplo, tem uma limitação, porque só tem uma coroa, né? Um reino. Mas nós não estamos aqui disputando coroas. Nós estamos disputando, cada um tem a sua realidade grandiosa e podemos todos ter realidades grandiosas sem competir, muito pelo contrário, um contribuindo
e auxiliando o outro e ficando feliz pela grandiosidade e pela alegria do outro. E quanto mais nós aprendemos a fazer isso de forma honesta, de forma, sabe, inteira, íntegra, mais nós alcançaremos a nossa realidade grandiosa. Então, vamos aprender rápido, gente, para o nosso mundo ficar maravilhoso e todos nós termos histórias maravilhosas para contar. Vamos. Se você pudesse perceber que a razão pela qual seu pensamento sobre seu demérito o faz sentir-se mal é porque esse pensamento está em total desacordo com o modo como seu ser interior se sente. Você poderia, então, procurar melhorar a direção do seu pensamento. Mas, se você não entende isso, então constantemente se debate tentando agradar a outros. Mas como não há consistência no que eles pedem a você, eventualmente você se perde seu caminho. Quando você está no modo da justificativa, você está num modo negativo, pois não está focado no que quer, ao contrário, está tentando convencer os outros que está tudo bem em desejar. E você não precisa fazer isso. Está tudo com você. Não, está tudo com isso. Isso mesmo. Com a ação ou o trabalho, como a ação ou o trabalho cabe na receita dos Abrahams? Deixa eu só grifar aqui um negocinho, por favor. Jerry, muitos dos que eu tenho visto que têm tido resultados tremendos em suas vidas, pessoas para quem coisas materialmente boas acontecem nos relacionamentos e no estado de saúde, não parecem usar muita energia física para receber essas coisas. Parece que elas trabalham muito menos que outras pessoas, que parecem trabalhar muito mais duramente, mas que recebem muito menos. Assim, onde o trabalho físico ou a parte da ação cabe em sua receita para criar o que queremos? A resposta do Abraham. Você não veio para este ambiente para criar através da ação. Ao contrário, sua ação é um modo pelo qual você se alegra com o que criou através do pensamento. Quando você pega um tempo para emitir o seu pensamento deliberadamente, descobrindo o poder de alinhar os seus pensamentos de seus desejos com crenças harmonizadoras e com expectativas, a lei da atração o guiará para os resultados pelos quais você está buscando. Ao contrário, se você não pega tempo para alinhar seus pensamentos, não há ação suficiente no mundo para compensar esse desalinhamento. Ação que é inspirada pelo pensamento alinhado é ação prazerosa. Ação que é realizada a partir de um pensamento contraditório é trabalho duro e insatisfatório e não leva a bons resultados. Quando você realmente se sente como se estivesse pulando para dentro de uma ação, isso é um claro sinal de que sua vibração está pura e você não está emitindo pensamentos contraditórios a seu próprio desejo. Quando você está tendo um tempo difícil, se obrigando a fazer algo, ou quando a ação que você realiza não produz o resultado pelos quais você está buscando, é sempre porque você está emitindo pensamentos opostos ao seu desejo. Neste momento, vocês são seres mais voltados para a ação física, porque ainda não entendem o poder de seus pensamentos. Quando vocês forem melhores na aplicação do pensamento deliberado,
não haverá tanta tendência para a ação. Gente, legal isso, né, Dulce? E assim, só para contextualizar que aqui não há uma questão do tipo, vocês não têm que fazer nada, né? Porque a gente vive falando, você tem que fazer aquilo que se requer, que seja feito. E às vezes pode ser que essa ação não seja do seu agrado, mas ela é um trecho do caminho que vai te levar lá para o seu objetivo final, né? Para o seu sonho realizado. Então, que você traga essa energia de, meu, isso daqui é lindo, é maravilhoso, eu vou fazer da melhor maneira possível, vou fazer de uma certa maneira, porque eu sei que o meu desejo está logo, ele já está chegando. Traz esse espírito para você, porque senão você pode achar assim, né? Tipo, pela leitura do livro, que, então, vou ficar aqui só pensando positivo e que as coisas vão acontecer. E não é assim, bebê, e ninguém está falando isso. Né? Então, se você por acaso estiver pensando dessa forma, reveja, né? Releia, e abra seu coração, a mente, para receber esse entendimento. Então, ele fala o seguinte, né, que a ação inspirada pelo pensamento alinhado é prazerosa. E a ação realizada a partir de um pensamento contraditório é trabalho duro e insatisfatório. Então, não significa que ele é contra a ação, até porque nós estamos numa dimensão onde a ação também é uma lei universal. É necessário fazer coisas, ainda que seja pensar, né? Um escritor, ele pensa para escrever o seu livro, né? Um roteirista de cinema, ele pensa. Só que para eles é divertido. Ele não faz aquilo amarrado. Ele não faz aquilo obrigado, né? Ele não faz aquilo reclamando do chefe, porque não tem chefe. Ele faz porque ele ama aquilo, ele gosta, dá prazer. É igual a gente está aqui. A gente não ganha R$1 hoje para a gente estar aqui. Só que a gente gosta de estar aqui. A gente sente prazer no aprendizado e na troca. E aí... Então, gente, olha só, você pode contribuir com a gente dando um like, pelo menos se inscrevendo no canal, né? Então, se inscreve e dá o like, porque você já vai estar contribuindo com o nosso trabalho, que é para contribuir com você. Então, é uma troca. E essa ideia que você trouxe é interessante, porque assim, ó, até o ator, né, até o diretor lá do cinema e o escritor, eles vão ter que, por exemplo, o escritor ele vai ter que entrar numa negociação com a editora, ele vai ter que pensar na parte comercial, se ele não quiser e tiver condições de contratar como que é o nome daquele empresário? Não é empresário, acho que é um empresário que vai fazer a intermediação, ok, mas ainda assim ele vai ter que parar e pensar sobre isso. E pode ser que, para uma alma artística, isso não seja assim tão gostoso de fazer. Mas ele vai estar tão cheio daquela coisa boa de estar fazendo o livro dele, de estar escrevendo o filme dele, que ele vai fazer as coisas que não lhe são tão delicinha de fazer, com vontade, né? E é essa a ideia. Porque, então, assim, você quer mudar de emprego e hoje o teu emprego não está legal, faça ele com carinho, faça ele com amor, sabe? Vai abrindo, vai pavimentando essa estrada que vai te levar para onde você quer. Porque se você tiver só com pensamento negativo e remoendo raivinha enquanto você está trabalhando, você não vai fazer nada, cara. Muito pelo contrário, você vai destruir tudo aquilo que você está criando. Então, é onde vai fazendo as coisas e pensando, não no agora, mas pensando lá já, com tudo resolvido, tua casa linda, teu trabalho maravilhoso, né? Vai ficar até mais fácil o serviço. Eu gosto muito do que o Leandro Aguiar traz, né? Que ele fala o seguinte, gente, eu virei a minha chave quando eu entendi que tudo que eu fazia para Deus. Eu parei de reclamar,
Eu parei, sabe, de fazer as coisas forçado, de uma forma pesada. Não, aí passou a ficar leve. Tudo que eu peço, eu não peço para Deus, tudo que eu faço é uma forma de troca, é uma forma de saber o que Deus está mandando eu fazer. Então, quando isso caiu no meu coração, eu virei a chave. E aí ele traz isso, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Né? E se você acredita em Deus, isso vai tomar uma proporção na sua vida muito grande, um valor muito grande. Então, você não está fazendo para o seu chefe, você não está fazendo para sua mãe, você não está fazendo, sabe? Você está fazendo para Deus. E aí, às vezes isso muda aí a situação, né? A energia. Verdade. Vou mais um pouquinho aqui, ó. Estou pré-pavimentando minhas circunstâncias futuras. Normalmente as pessoas dizem: bem, Abraham, tenho que agir, não posso simplesmente tentar ficar pensando hoje. E concordamos que suas vidas estão no caminho e que requerem ação. Mas, se estivéssemos em seu lugar, iríamos, hoje, começar a emitir tanto pensamento deliberado sobre as coisas que são importantes para nós, quanto pudéssemos. E quando nos achássemos pensando sobre coisas que não queremos, pensamentos que são sempre acompanhados por emoção negativa, pararíamos e faríamos um esforço para achar um sentimento melhor, para pensar a respeito daquilo. E com o tempo, as coisas começariam a melhorar em todas as áreas. Vamos supor que você está andando em uma rua e encontra um grande brigão, por sua estimativa. Um grande brigão, por sua estimativa, batendo em uma pessoa menor. Algum tipo de ação é requerido exatamente agora. Suas opções nesse estágio dessa manifestação são ir embora e deixar a pessoa menor ser ferida, ou se envolver e talvez correr o risco de se ferir. Nenhuma opção é satisfatória. Assim, escolha qualquer ação, mas não deixe seu pensamento onde ele está agora. Reúna imagens positivas da experiência de vida de pessoas que estão vivendo mais harmoniosamente e leve-as ao seu seminário. E faça desse tipo de pensamento as vibrações mais ativas em você. E com o tempo, a lei da atração não lhe trará para situações onde parece não haver escolhas positivas. Aquele que se vê como um salvador, salvando os pequenos dos grandes, se encontrará constantemente com pessoas que precisam ser salvas. E, se é seu desejo ter esse tipo de experiências, então continue com pensamentos desse tipo de experiências, e a lei da atração continuará trazendo-as para você. Mas, se você prefere algo diferente, pense sobre isso, e a lei da atração lhe trará isso. O tema de seus pensamentos está pré-pavimentando suas experiências futuras. Uau! Você quer pegar agora? Não? Então eu Continua mais uns 5 minutos. Tá bom. Como o universo atende nossos diversos desejos? Jerry. Eu costumava dizer às pessoas que eu havia observado que aqueles que trabalharam duro com a vida, na vida, tinham menos, e aqueles que trabalharam menos tinham mais. Ainda assim, alguém tinha que arrancar as batatas, ordenhar as vacas, perfurar os buracos para o óleo e fazer o que chamamos de trabalho duro. Explique-me, Abraham, como isso tudo pode funcionar de forma que cada um de nós ainda possa ter, fazer e ser o que quer, sem importar o tipo de trabalho que precise ser feito? Abraham.
Você está vivendo no que vemos como um universo perfeitamente equilibrado. Vocês são como cozinheiros numa cozinha, bem abastecida de todos os ingredientes que já foram imaginados aqui. Estão aqui em proporções abundantes, permitindo-lhes criar qualquer tipo de receita que você queira. Quando você realmente não quer fazer uma coisa, é difícil para você imaginar que que existam outros que possam querer fazer aquilo ou que não se importe em fazer. É do nosso absoluto conhecimento que se uma sociedade decidiu que não queria fazer determinada tarefa, pelo poder de seu desejo, você poderia ter vindo com outra maneira de fazer aquilo, ou de fazer sem, ou de fazer sem, ou de viver sem fazer aquilo. É uma coisa muito comum para uma sociedade atingir o ponto onde não haja mais desejo por uma coisa, e assim aquilo é interrompido, enquanto é substituído por uma nova e melhorada intenção. Olha só que legal. Deixa eu comentar uma coisa interessante que aconteceu aqui em casa ontem. A gente tem uma cafeteira elétrica e tem uma jarrinha. E essa jarrinha quebrou. Jarrinha de cafeteira adora quebrar, né? Quebrou e enfim, meu marido foi procurar uma assistência técnica para ver se achava, né, tal, e achou. E conversando com o senhor lá, o dono do negócio, o rapaz falou, olha, eu não tenho condições, olha só quantos equipamentos estão aqui, não existem mais técnicos para reparar esses equipamentos, né? Não existe mais. Então, assim, eu não estou mais pegando assistência, né? Vou acabar fechando meu negócio porque eu não tenho mais saúde para isso e estou escolhendo diferente, enfim. E aí, então meu marido veio com esse tema e a gente começou a conversar sobre isso aqui em casa. E aí ele falou assim, você vê, né? Não tem formação, tal, não sei o quê. Eu falei, Rê, mas pensa, a gente não. Eu falei, por isso tá cada vez mais as indústrias e esses negócios, celular, cafeteira, tudo tem tempo útil. Sabe assim, usou, danificou, não tem conserto, não tem reparo. É descarte, é lixo e pegar um novo. Por quê? E aí, né, então, assim, vários pontos foram se levantando ali e tal, e eu falei para ele, poxa, mas pensa o seguinte, de repente você está diante de uma sociedade que está em evolução, e as pessoas não querem mais ficar trabalhando ou se especializar em fazer reparos. Né? Então, assim, tipo, se na nossa época, né, anos atrás, 20, 30 anos atrás, você, né, meu marido, quando jovem, já não queria, por exemplo, trabalhar como manutenção elétrica, por exemplo, né, eletrônico e elétrica. Imagina os jovens de hoje. Eles também não querem, você entende? Eles estão, tipo, é uma outra perspectiva, uma outra visão. Então, eu realmente acho que é isso que ele traz aqui, né? Tipo, conforme a gente vai evoluindo e a sociedade vai mudando, eu realmente acho que a gente vai algumas coisas que a gente não, que ninguém gosta de fazer. E olha, gente, quando eu sonho com a minha robô, sabe assim, tarefeira de casa. Eu acho que isso já tinha que vir assim, tipo, você tem a sua casa, você já ganha um robô que vai fazer tudo. Linda, linda, maravilhosa. Coreia do Sul, amor. Coreia do Sul. Temos que ir morar na Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul dizem que tudo é robô, entendeu? Não, isso daí tem que ser assim, viralizar para o mundo inteiro, você entende? Por quê? Para que a gente possa realmente ter tempo para outras coisas, né? Não estou desmerecendo o Mas trabalho, olha quem só, gosta de fazer, ótimo. Mas, né? Mas a gente tem que ter uma economia que proporcione isso para muitas pessoas, porque só assim a gente vai ter um preço viável para que muitas pessoas consigam ter, né? Isso a gente só consegue em países, vamos falar assim, capitalistas o suficiente para que muitos tenham esse recurso financeiro abundante, né?
E exemplo é essa Coreia do Sul, gente. Eu estava estudando um pouco sobre a Coreia do Sul, fiquei muito surpreendida com como eles avançaram em tecnologia, deixou assim, né? Todo mundo lá para trás. Pensa uma corrida onde o que está na frente tem uma vantagem muito grande. Né? Então, em questão de tecnologia, eles estão muito à frente. E tem robô para tudo, realmente, sabe? Você chega no café, quem te atende são os robôs. Olha que interessante. E não é aqueles robôs feinhos, não, sabe? Uns robôs bonitos. Então, é muito, muito... Parece filme. É um negócio muito interessante. É o caso realmente da gente começar a buscar isso, sabe, para nossa realidade, pensar sobre isso, focar nisso para que a gente tenha também essa realidade para a gente. Verdade. Então é isso, gente. Vamos fazer isso? Vamos pensar em coisas incríveis? Eu estou escolhendo, Cristina também, então tenho certeza que muita gente por aí tá também. Vamos lá. Com certeza, vai, amiga, agora você lê. Agora eu. Como a vida física difere da vida não física? E Jerry pergunta: quais são as diferenças principais em nossa vida, aqui em nossa experiência física e na sua vida em sua dimensão não física? Quais são as diferenças principais em nossa vida aqui na experiência física e a sua vida, né, na dimensão não física? O que temos aqui na Terra que você não tem? E Abraham responde: como vocês são uma extensão física daquilo que somos, muito do que você vivencia também nós vivenciamos. No entanto, não nos é permitido o foco sobre as coisas que trazem desconforto a vocês. Somos mais incisivamente focados sobre o que é desejado e, consequentemente, não experienciamos a emoção negativa que você vivencia. Eu, de verdade, eu não vejo nada de desvantagem nisso. Eu vejo isso uma grande vantagem. Vocês têm a habilidade de sentir como nos sentimos. E, de fato, quando vocês estão no modo da apreciação, por exemplo, ou do amor, a emoção que vocês sentem é um indicador de que vocês estão olhando para a situação atual da mesma maneira como nós a vemos. Não há separação entre o que você sabe, enquanto no mundo físico, e o que você vê como no nosso mundo não físico. Enquanto no mundo físico, e o que você vê como o nosso mundo não físico. No entanto, no mundo não físico, nossos pensamentos são mais puros. Não nos debatemos contra o que não é desejado. Não pensamos na falta do que é desejado. Damos nossa atenção integral e continuamente a evoluir nossos desejos. Eita delícia! É isso aí, Cristina. Vamos evoluir nossos desejos. Você quer a robô? Agora eu quero a robô e mais um carro que dirige sozinho. Seu mundo físico, a Terra, é um bom ambiente para harmonizar o seu conhecimento, pois aqui os seus pensamentos não se... Fala, Cristina. Você vai falar ou não? Vamos lá. Seu mundo físico, a Terra, é um bom ambiente para harmonizar seu conhecimento, pois aqui os seus pensamentos não se traduzem num instante equivalente. Vocês têm um espaço de tempo. Quando vocês estruturam seus pensamentos em relação àquilo que querem, vocês precisam se tornar bem certos, certos o bastante a ponto de a emoção aparecer, antes de começar a atrair o processo. Então, olha, nós temos um delay, vamos falar assim, né? Um delay. Então, entre o pensamento e a manifestação. E ainda assim, vocês precisam permitir e manter a expectativa em sua experiência antes da manifestação. Aquele espaço de tempo lhe propicia muita oportunidade de ser mais claro sobre
qual desejável o pensamento faz sentir-se. Se você estivesse numa dimensão onde manifestasse instantaneamente, você gastaria mais do seu tempo tentando se livrar dos seus erros, como, aliás, muitos de vocês estão fazendo, do que criar as coisas que querem. Gente, imagina se a gente manifestasse em tempo real tudo o que a gente pensa. Só Deus na causa, hein? A gente ainda não tinha saído lá da era das cavernas, eu acho. Oh, Jesus, ainda bem, graças a Deus que a gente tem esse tempo para repensar as coisas. O que previne todo pensamento indesejado de se manifestar? O que previne todo pensamento indesejado de se manifestar? Jerry pergunta o seguinte: o que, nessa área de espaço de tempo, seleciona o indesejado dos nossos pensamentos antes que eles se manifestem fisicamente? O que seleciona o indesejado? E Abraham responde: na maioria dos casos, isso não é selecionado. A maioria das pessoas tem um pouco das coisas de que gosta e um pouco das que não gosta. A maioria está criando quase tudo em suas vidas por padrão, porque não entende as regras do jogo. Elas ainda não entendem as leis. Mas há aqueles que estão começando a entender essas leis eternas universais e por isso queremos dizer que elas existem mesmo em sua ignorância delas. E elas existem em todas as dimensões. Para essas pessoas, então, a consciência da maneira como estão se sentindo é o que faz a diferença sobre a qual manifestam seus pensamentos. Gente, as leis, elas existem, a gente conheça ou não, elas sempre existiram. Sabe, os homens das cavernas, eles já manifestavam de acordo com os pensamentos, mesmo eles não tendo pensamentos muito conscientes. Eles manifestavam através do quê? Do medo, dessas coisas, né? Do que sentiam. Ou do que conseguiam perceber, né? De bom. Vamos lá. Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a criar de forma mais consciente. Essa é a única diferença, tá? Enquanto isso, você está criando sem conhecer as regras do jogo. Eu não deveria visualizar os meios da manifestação? E Jerry pergunta: Abraham, quando estamos visualizando ou pensando sobre algo que queremos, deveríamos estar olhando para os meios ou para como a obtenção daquilo que queremos, assim como para aquilo que queremos obter? Ou seríamos mais inteligentes se apenas visualizássemos o resultado final, deixando o como mais ou menos cuidar de si mesmo? E aí, você vai ficar pensando no como vai conseguir o carro, o sítio, a casa, a saúde? Ou só vai pensar no carro, no sítio, na saúde? Abraham responde o seguinte: se você já identificou que quer participar dos meios específicos, se você já identificou que quer participar dos meios específicos, então está tudo bem em dar sua atenção a isso. A chave para saber se você não é específico bastante ou muito específico é a forma como você se sente. Em outras palavras, quando você está em seu seminário, o específico do seu pensamento lhe trará o entusiasmo ou a emoção positiva. Mas se você se tornar muito específico, antes de ter coletado informações suficientes, então você se sentirá em dúvida ou preocupado. Assim, reconhecer o equilíbrio de suas intenções é um caso a prestar atenção à maneira como você se sente. Seja específico bastante para sentir a emoção positiva,
mas não tão específico para começar a sentir emoção negativa. Quando você fala do que quer e por que quer, normalmente você se sente bem, se sente melhor. No entanto, quando você fala do que quer e como aquilo virá até você, se você não vê agora uma maneira pela qual aquilo se desenvolverá, então esse pensamento específico trará um sentimento ruim, pior. Se você fala de quem ajudará para que aquilo aconteça, quando aquilo vai acontecer ou de onde aquilo virá, e você não tem nenhuma dessas respostas, então essas especificidades estão mais estorvando do que ajudando. Então, realmente é uma questão de ser tão específico quanto você puder, conquanto que ainda continue a se sentir bem. Ou seja, foi nesse livro que ele trouxe um exemplo, por exemplo, o cara queria enriquecer, mas tinha que ser de uma forma honesta. Não foi nesse livro que ele trouxe? Então, isso é ser específico. Eu quero enriquecer, mas tem que ser de uma forma honesta. Isso é uma forma, é específico. Ele está especificando uma maneira. Agora, como? Aí já vai ser muito específico e talvez de verdade você não saiba hoje. Isso traga dúvidas e medo e ansiedade. E isso gera angústia, que nada disso é bom. Então, só pensa, por exemplo, eu quero enriquecer de forma honesta e com esse dinheiro eu quero fazer isso, quero viajar, quero ajudar, quero contribuir, quero isso, quero aquilo. E isso vai elevar sua vibração. Aí deixa o como com o universo, entendeu? Estou sendo muito específica em meus desejos? Jerry pergunta o seguinte: digamos que eu gostaria de ser um professor em uma situação bem agradável. Seria de alguma vantagem dizer, bem, então eu devo decidir que quero ensinar história, matemática, filosofia, ou se quero ensinar no colegial ou alguma coisa, outra coisa? E Abraham responde: quando você pensa que quer ser um professor, eu quero alavancar outros à alegria que descobri nesse conhecimento específico. Sua emoção positiva indica que o seu pensamento está ajudando a sua criação. Mas se você fosse pensar, mas não sou bem versado nesse tema, ou não há liberdade para os estudantes nesse sistema escolar atual, ou lembro-me quão reprimido me senti quando eu era estudante, ou ainda, nunca tive um professor de quem eu gostasse. Esses pensamentos não trazem bons sentimentos e ser específico sobre eles estorva a sua criação prazerosa. A questão não é sobre se você quer ser específico ou generalizado. A questão é sobre a direção do pensamento. O que você está alcançando são os pensamentos dos bons sentimentos. Assim, alcance os pensamentos de bons sentimentos e perceba que você os encontrará mais rapidamente quando estiver na generalização dos seus objetivos. Mas então, a partir desse estado de bons sentimentos, continue somando gentilmente mais e melhores sentimentos específicos a eles, até que você possa ser mais facilmente específico e sentir-se bem ao mesmo tempo. Essa é a melhor forma de criar. Jerry faz outra pergunta. Seria melhor que apenas visionássemos a essência do resultado final e deixássemos os detalhes específicos cuidarem de si mesmos completamente? E Abraham responde: essa é uma boa forma. Vá logo para os felizes resultados finais que você está buscando. Imagine-se já tendo adquirido qualquer coisa que você deseje. E a partir desse sentimento bom, você atrairá os pensamentos específicos, pessoais, circunstâncias e eventos
que lhe trarão tudo relacionado ao seu desejo. Jerry pergunta: então, quão detalhados você recomendaria que os nossos pensamentos fossem sobre o resultado final do que queremos? E Abraham responde: seja tão detalhado em seus pensamentos sobre o seu desejo quanto puder ser e ainda sentir-se bem. Entenderam? Começou a ficar na dúvida, cancela. Cancela essa especificidade e deixa para o universo que ele sabe melhor, tá? Posso apagar qualquer pensamento passado desvantajoso? Vamos ver. Jerry, há alguma forma de uma pessoa apagar todas as experiências passadas, pensamentos e crenças que não representam alguma vantagem para nossas criações prazerosas nesse momento? E Abraham responde: você não pode olhar para uma experiência indesejada e anunciar que não pensará mais sobre ela, porque mesmo naquele momento você estará pensando nela. Mas você pode pensar sobre outra coisa, qualquer coisa. E ao dar sua atenção a outra coisa, aquele tema indesejado do seu passado perderá o seu poder. E com o tempo, você não pensará mais sobre aquilo. Melhor do que tentar arduamente apagar o passado, foque no presente. Dê atenção ao que você quer agora. Eu acho que não precisa nem comentar, né, gente? Larga de patetice. Foca no que você quer e ponto final. Como alguém poderia reverter uma espiral em declive? Lembra que uma espiral em declive é aquela, é o redemoinho do cocô, entendeu? E você só vai, não tem, sabe, como voltar, só vai. É uma coisa muito ruim. Você tem como reverter uma espiral em declive? Jerry pergunta: se desculpa, gente. Se você se encontra em uma espiral descendente, onde todas as coisas que foram importantes para você parecem estar sumindo ou sendo depreciadas, como você poderia interromper o movimento de queda e transformá-lo num movimento positivo, superior? E Abraham responde: essa é uma pergunta excelente. Essa espiral em declive é uma lei da atração em trabalho. Ou seja, você ficou pensando tanto no que não queria, que aquilo foi vindo igual um trenzinho, né? Como diz a Cristina aí em outras aulas, aquilo vira um trenzinho, é um pensamento agarradinho no outro, e aquilo vira um trem infinito de pensamento negativo. E é essa espiral aí, ó. É o vórtice do cocô. Em outras palavras, ela começou com um pouco de pensamento negativo. Então, mais pensamentos foram arregimentados, mais pessoas foram arregimentadas, mais conversas também, até que isso se tornou uma espiral em declive, como você diz, muito poderosa. É necessário um ser bastante forte para tirar o seu pensamento do que não é desejado quando ele está assim intenso. Em outras palavras, quando o seu calo está realmente incomodando, é difícil colocar o seu pensamento num pé saudável. Em situações extremamente negativas, sugerimos mais a distração do que tentar mudar o pensamento. Em outras palavras, vá dormir, vá ao cinema, escute música, brinque com seu gato, faça algo que mude o seu pensamento. Gente, veja uns videozinhos, sabe, de palhaçada. Igual eu mandei para a Cristina agora mesmo.
Mesmo quando você está no que você chama de uma espiral em declive, algumas coisas em sua vida são melhores do que outras. Quando você foca no melhor do que você tem, mesmo que seja numa pequena parte do que está acontecendo, a lei da atração lhe trará mais daquilo. Você pode substituir um movimento em declive para um movimento positivo, simplesmente direcionando seus pensamentos para mais e mais coisas que você deseje. E quando dois competem o mesmo troféu? Oh, que tristeza! Só tem um troféu. Vamos ver. A gente viveu aí, né, a perda da Copa. Só tem um troféu. E aí? Jerry pergunta. Já que numa situação competitiva, quando uma pessoa ganha um troféu, isso significa que a outra parte perde, como cada pessoa obtém o que quer? E Abraham responde: pelo reconhecimento de que há ilimitados troféus. Quando você se põe numa competição onde há apenas um troféu, você está se pondo automaticamente em uma situação onde sabe que apenas um irá ganhar o troféu. O que for mais lúcido, o que tiver o desejo mais forte e a maior expectativa de ganhar, ganhará. A competição pode lhe servir porque estimula o seu desejo, mas pode ser uma desvantagem se lhe embaraçar a crença no sucesso. Encontre uma maneira de se divertir na competição. Procure pelas vantagens que isso lhe traz, mesmo que você não traga o troféu para casa. E quando você se sente bem, não importa no que, você ganha o que consideramos ser o melhor dos troféus. Você ganha conexão, você ganha clareza, ganha vitalidade, ganha alinhamento com seu ser interior. E com essa atitude, você trará mais troféus para casa. Nesse universo ilimitado, não há necessidade de competição por recursos, pois os recursos são ilimitados. Você pode se privar de recebê-los e, consequentemente, perceber uma deficiência, mas isso realmente é criação sua. Olha que coisa maravilhosa. Não tem isso de, eu vou enriquecer, então, nossa, eu... Gente, eu vi outro dia uma pessoa falando, gente, eu não estou conseguindo comer direito porque eu fico pensando nas pessoas com fome. E isso mata a fome de alguém? Você tem que honrar essas pessoas comendo bem. E a hora que você puder, ajuda essas pessoas, entendeu? Que não tem. Ponto. É fazer o que pode. E você pode também criar um canal como esse daqui e vir ensinar as pessoas a criarem as suas realidades. Né? Se você hoje consegue ter o que você quer comer, ensina essas pessoas como que você faz. Se eu posso imaginar, isso é realístico. Jerry, há algo que possamos querer que você consideraria irrealístico? Gente, nós vamos avançar um pouquinho hoje para terminar, porque só falta um pouquinho, né? Então, nós vamos terminar. E Abraham responde: se você é capaz de imaginar, não é irrealístico. Se a partir desse tempo, espaço, realidade, você é capaz de criar o desejo, esse tempo, espaço, realidade tem os recursos para atender a ele. Tudo o que é requerido é o seu alinhamento vibracional com esse desejo. Jerry pergunta: bem, se eu posso visionar, isso significa que eu imaginei, ou seja, se eu posso ver na minha imaginação, se eu posso ver na minha mente, significa que eu imaginei? E o Abraham responde: quando você está visionando você mesmo com aquilo que está imaginando, você está atraindo as circunstâncias por meios das quais encontrará formas de criar aquilo.
Podemos usar esses princípios para o mal? Jerry pergunta, uma pessoa poderia usar o mesmo processo da criação que você tem ensinado para criar o que alguns veriam como o mal, como tirar as vidas dos outros ou tirar coisas dos outros contra a vontade deles? Abraham responde, é possível para alguém criar o que ele quer, embora você não queira que ele... É possível para alguém criar o que ele quer, embora você não queira que ele queira aquilo? Sim, pois certamente, pois qualquer coisa que ele queira, ele pode atrair. Há mais poder na cocriação grupal? E Jerry pergunta o seguinte, podemos aumentar o nosso poder ou nossa habilidade para criar algo, estando reunidos num grupo de pessoas? E Abraham responde, a vantagem de estar junto para criar algo é que você pode estimular e acentuar o desejo. A desvantagem é que, como há mais de vocês, se torna mais difícil estar focado apenas no que é desejado por você individualmente. Individualmente, você mantém poder suficiente para criar qualquer coisa que você pode imaginar. Consequentemente, não precisa estar junto com os outros. No entanto, pode ser divertido. E se eles não quiserem que eu tenha sucesso? Oh, tadinho deles, vou ficar querendo. Jerry pergunta, é possível criar efetivamente quando estamos na companhia de pessoas que se opõem fortemente ao que queremos? E Abraham responde, pelo foco no que você deseja, você pode ignorar a posição deles. Se você se opõe à oposição deles, consequentemente não pode estar focado no que quer e na sua criação, e a sua criação seria afetada. É mais fácil se afastar para onde não mais precise se focar na oposição, de forma a estar focado no seu desejo. Mas se você precisa se afastar de alguém por causa do potencial da oposição, então você precisa sair da cidade também, pois certamente ali há aqueles que não estão em total acordo com as suas ideias. E fora desse país e fora da face desse planeta. Sair da oposição não é necessário. Apenas foque no que você quer e no poder da sua própria clareza. Você será capaz de criar positivamente sobre quaisquer circunstâncias. O que ele quer dizer aqui, gente? Em qualquer lugar sempre vai ter gente que discorda. Sempre, sabe? Sempre vai ter gente do contra. Sempre vai ter. Às vezes é você que vai ser o do contra também. E tá tudo certo. O importante é o quê? Você focar no seu desejo e ponto final. Que se lasque as oposições. Jerry pergunta o seguinte, você está dizendo que recebemos a essência de qualquer coisa em eu estando pensando, em eu esteja... Gente, desculpa, porque eu acho que esse livro está precisando de uma edição. Eu acho que é em que estejamos pensando, Dulce. Hã? Fala. Eu acho que é em que estejamos pensando. Ah, tá, pode ser. De qualquer coisa. Você está dizendo que receberemos a essência de qualquer coisa em que estejamos pensando, certo? Seja algo que queiramos ou algo que não queiramos. Desde que haja emoção conectada a isso, falou isso o livro inteiro, né, gente? E Abraham responde, se você está tendo um pensamento e permanece focado nele, tempo bastante, a lei da atração lhe entregará mais pensamentos,
até que ele se torne tão claro o bastante que a emoção será convocada. Todo pensamento que você tiver, se você se mantiver pensando, irá eventualmente se tornar poderoso o bastante para atrair a essência dele mesmo em sua experiência. Lindo! É isso. Foco. Como uso o meu fluxo do momento para o crescimento? Jerry pergunta o seguinte: Abraham, como podemos entrar num estado de fluxo onde o momentum que criamos cria agora, somando-se ao nosso conhecimento, ou seja, para o nosso movimento contínuo? E Abraham responde: encontrando uma pequena coisa que o faça feliz quando você pensa nela e focando nela até que a lei da atração traga mais e mais. Quanto mais você pensa no que quer, mais emoção positiva virá. E quanto mais emoção positiva vem, mais você saberá o que está pensando no que quer. Assim, é uma questão de você deliberada e conscientemente tomar a decisão do fluxo do que quer. Todo mundo, sem exceção, está atraindo qualquer coisa que venha para sua experiência. Mas quando deliberadamente você escolhe a direção do seu pensamento, guiando gentilmente sua atenção para pensamentos que lhe tragam sentimentos melhores, você não mais criará coisas indesejadas de forma padronizada. A sua consciência da poderosa lei da atração se combina com sua determinação de prestar atenção às suas emoções e o seu desejo de se sentir bem fará com que você vivencie a alegria da criação deliberada. Que lindo, coisa mais linda! Gente, ele repete muitas vezes a mesma coisa para que fique muito claro. De formas diferentes ele fala. Mas resumindo, é o seguinte: pense no seu desejo. Não pense no que você não quer. Foca só no que você quer. Fala só do que você quer. Não se importa com o resto. Sente a alegria disso. E já começa a agradecer. Verdade. Que coisa linda! Muito lindo mesmo. Muito lindo. É mais um livro maravilhoso para o nosso crescimento. Que a gente possa colocar tudo isso em prática, sabe? Assim, na vida, no dia a dia, assim, nas pequenas coisas, nas grandiosas coisas. Fazer esse seminário, esse cinema mental todos os dias. Buscar essa conexão, esse alinhamento. É incrível o quanto a gente vai crescendo, o quanto a gente vai mudando. É maravilhoso. Mas assim, é aquela tal coisa, né, Dulce? É algo que funciona? Funciona? Sim, funciona. Mas tem que fazer. Tem que fazer, né? Se você não fizer, você nunca saberá. Então, E é um músculo, né? Não é porque você sabe disso que você vai conseguir fazer de uma vez, da primeira, né? Às vezes você vai ter que ficar se corrigindo. Ai, gente, eu tô pensando no que eu não quero, eu tô pensando errado, né? Eu tô aqui de novo, como é que eu posso? E assim, persiste, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. E se você persistir, a diferença é que daqui a pouco o seu músculo vai estar forte o suficiente para que você crie tudo que venha na sua mente e que você ame esse pensamento. verdade. Então, é músculo, não tem jeito, tem que ser todo dia, uma musculação diária, não desiste. É só o que a gente pode dizer, porque nós estamos aqui para aprender a fazer isso, né? E se a gente aprender, gente, olha quanto ganho para a humanidade nós vamos ter.
né? Porque a gente vai libertar muitas mentes, o que hoje estão aprisionadas aí, no medo, na ansiedade, né? No vitimismo, no mimimi, nessa cacaiada toda aí. Gente, conforme a gente vem anunciando, a gente vai tirar uns diazinhos de férias, né? E então a gente deseja que vocês tenham um final de ano maravilhoso, né? De muita paz, de amor, prosperidade, alegria e tudo de mais incrível que a gente possa pensar e imaginar, né? Verdade. Cristina, querida, a gente se vê no janeiro. Tudo de bom para vocês. Obrigada, É Dulce. isso aí, pessoal. Muito obrigada por tudo. Gratidão a todos. Gratidão a todos. Coloca na vida e vamos crescer, expandir cada vez mais. E ano que vem a gente está aí, gente boa. Bora que bora. Porque a gente não Bora, para. A isso gente não aí. para. Beijo, beijo. Beijo.